Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta com um conteúdo que eu tive que tirar alguns dias sabáticos para ter coragem de gravar, que é sobre a FIA. Eu não vou falar sobre o GP de Abu Dhabi, é sobre a FIA. Em teoria, é a FIA que regulamenta o esporte, que garante que essas regras sejam aplicadas de uma maneira justa, de uma maneira eficiente e que garante a segurança da Fórmula 1. Então hoje eu quero falar sobre onde ela está falhando em todos esses pontos já há algum tempo. Por isso mesmo, eu quero destacar, em primeiro lugar, que esse não é um vídeo sobre a vitória do Max Verstappen ou sobre a derrota do Lewis Hamilton. Esse é um vídeo sobre como a Fórmula 1 se tornou mais sobre a FIA do que sobre os pilotos em várias ocasiões, desde pelo menos o ano passado, sob a gestão do Michael Masi, principalmente, né? O Michael Masi se tornando uma figura muito proeminente e muito conhecida entre fãs de Fórmula 1. E assim, gente, pra mim, um bom diretor de prova de Fórmula 1 é um cara que ele é discreto como um juiz de qualquer esporte, que no dia seguinte a um jogo ele não aparece como manchete no jornal, por ter feito alguma besteira. Um bom diretor de prova é aquele que o espectador médio, que só liga para assistir a corrida, não sabe o nome. Esse pra mim é um bom diretor de prova. E é isso que eu quero destacar aqui hoje, isso que eu quero pregar aqui hoje pra vocês. Há alguns meses eu tinha gravado um outro vídeo em que eu fazia repetidas críticas à FIA, mas eu acabei perdendo esse conteúdo porque o meu computador quebrou. E agora eu tenho a oportunidade perfeita de retomar esse assunto, porque realmente é algo que me incomoda já há bastante tempo e em repetidas ocasiões. Então, já antecipando aqui que, por mais que o foco seja sim o que aconteceu em Abu Dhabi, e eu vou falar sobre isso bastante, eu vou mencionar alguns outros exemplos para que a gente possa ver que não foi um caso isolado de erro da FIA e que realmente vários algos têm que ser repensados na realização das corridas. Antes de entrar no assunto principal do vídeo, eu só queria fazer uma breve contextualização aqui sobre quem é Michael Masi e quando ele assumiu a direção de prova da Fórmula 1, que foi no começo de 2019, quando Charlie Whiting morreu do nada de embolia pulmonar alguns dias antes do GP da Austrália. No caso, o Michael Masi tinha já um envolvimento com a Fórmula 1, mas era bem curto. Ele entrou nesse mundo em 2018 e, na verdade, ele trabalhava mais no apoio à direção de prova da Fórmula 2 e da Fórmula 3, mas a FIA concluiu que, por ser australiano e já ter trabalhado em corridas na Austrália, o Michael Masi seria um bom substituto temporário para o Charlie. A ideia, inicialmente, é que ele seria temporário, repetindo, porque afinal ele tinha mais experiência com carros de turismo e não com monopostos, que são os carros de Fórmula. Então, já deixando claro de antemão que ele tinha experiência com automobilismo já, quando ele entrou na Fórmula 1, mas automobilismo carros de turismo, que é muito diferente de monoposto, muito diferente de Fórmula 1, e o nível de responsabilidade, obviamente, é bastante diferente, porque o nível de dinheiro envolvido é muito diferente, e ele estava substituindo um cara que estava no cargo desde 1997. Então, consequentemente, muito renomado no meio, porque ninguém fica de 97 até a morte em um cargo de diretor de prova na Fórmula 1, no ápice do automobilismo, como a própria FIA gosta de falar, não sendo renomado, não tendo respeito do meio. Que, digamos assim, né? O Michael Masi conseguiu perder em apenas 2 anos. Um fenômeno, realmente. Acho importante mencionar também que o diretor de prova, ele não é vitalício, não é concursado, ele pode ser demitido. A longevidade dele depende da competência, do quanto ele vai bem. Então, assim, não existem garantias de que um cara tem que ficar lá até morrer, ou 10 anos, 15 anos, e vai sendo renovado, um contrato renovado. Não, ele é nomeado pelo presidente da FIA, que no caso já era o Jean Todt, na época em que ele foi nomeado, e em qualquer momento ele pode sair, caso a entidade esteja insatisfeita com os serviços dele. Então, assim, nada garante, não existe nenhuma lei protegendo o cargo do Michael Masi e nada garante que ele não possa ser demitido no momento em que a FIA decidir que é melhor. E também queria mencionar que o Jean Todt vai sair agora da FIA, a eleição inclusive do novo presidente, se eu não me engano, é hoje ou amanhã. Vou colocar aqui na tela, porque não me lembro exatamente. Mas é isso, eu só queria mencionar que vai ter essa mudança na presidência da FIA e que nada garante ou protege o Michael Masi. Claro que a nova gestão da FIA deve levar em consideração que ano que vem já vai ser um ano de muitas mudanças para a Fórmula 1, com uma nova geração de carros, mas ainda assim, o que aconteceu em Abu Dhabi deixa uma situação muito difícil e muito polêmica para quem for assumir em relação à direção de prova e até mesmo aos comissários, como a
como os comissários funcionam, como essa formação de equipe de comissários funciona, porque afinal o Michael Masi não toma decisões absolutamente sozinho, ele não é o líder de todos os aspectos da Fórmula 1, de segurança e de punições. E para deixar claro o papel dele, a direção de prova decide bandeira vermelha, bandeira amarela, organiza o grid de largada, inspeciona o circuito em si, safety car também é o Michael Masi que tem a última palavra, mas não é o Michael Masi que decide punições de segundos, se um cara fez uma manobra perigosa ou não. Isso não é com o Michael Masi, é com os comissários, que é uma equipe que muda a cada GP. Então, enfim, mais pra frente eu vou mencionar isso com um pouquinho mais de detalhe, porque o centro da questão hoje não são os comissários e não é essa punição de tempo, e sim a direção de prova e a aplicação das bandeiras e do safety car. Vamos logo, sem mais delongas, para os pontos principais. Primeiro, eu queria mencionar duas coisas que aconteceram em 2020, porque como eu falei, não é uma insatisfação que vem de agora, que começou há 4 corridas, que começou em 2021. O primeiro exemplo que eu quero trazer aconteceu no classificatório do GP da Turquia de 2020 e envolveu Nicolas Latifi, que rodou, foi para a área de escape e não conseguiu mais voltar para a pista, fazendo com que um guindaste tivesse que entrar para conseguir retirar o carro. Isso no final do Q1. E aí o Michael Masi liberou os carros para o Q2 ainda com um guindaste retirando o carro do Latifi e a pista molhada, porque foi caótico o GP da Turquia de 2020 de maneira geral por conta da chuva no país. E assim, gente, isso pra mim foi o primeiro exemplo de que algo muito errado não estava certo, porque a gente já teve um outro exemplo de como pode ser perigoso você deixar os carros voltarem pra pista ou continuarem na pista só com bandeira amarela enquanto tem um guindaste retirando um carro. Foi assim, basicamente, que o Jules Bianchi morreu. E em teoria, muito em teoria, depois que acontece um acidente grave com vítimas, sejam fatais ou não, né, com morte ou não, tem um relatório produzido pela FIA mostrando as causas daquele acidente e se era um acidente evitável, se tem coisas que poderiam ter sido feitas e que podem ser mudadas para que algo parecido não aconteça, né? Para que esse evento não se repita. E no caso do evento do Jules, sim, eles concluíram que existiam coisas que poderiam ser feitas, atitudes que poderiam ser tomadas pela FIA de segurança redobrada para que aquilo não se repetisse. Entre elas, não deixar carros na pista, com uma pista que pode aquaplanar, né, que os carros podem deslizar pela água, podem passar reto, enquanto um guindaste estava lá na área de escape retirando outro carro. Que isso não era um procedimento muito seguro, não era um procedimento correto. Enquanto isso, estava lá Michael Masi fazendo a exata mesma coisa e falando que garantiram para ele que podia sim, que quando os carros voltassem, o guindaste não estaria mais lá, que foi um erro de comunicação, mas que no final das contas ele não se arrependia da decisão porque nada aconteceu, né? Foi por isso que ele não se arrependeu. Porque nada aconteceu. Não pode ser normalizado a FIA olhar para isso, olhar para esse comportamento e falar: a gente vai ver, a gente vai corrigir, isso não vai se repetir, sendo que já era uma atitude repetida, já era uma atitude que tinha acontecido antes, já era um erro que tinha acontecido antes, um piloto morreu por causa disso, em teoria seria melhorado para que nunca mais tivesse a chance de acontecer algo igual, e não foi. Pouco tempo depois. Sim, a direção de prova mudou, mas assim, era um evento recente, super conhecido, super propagado entre espectadores de Fórmula 1. Então, como a direção de prova olha para isso, olha para essa atitude e passa pano para si mesma? É um desrespeito com o Jules Bianchi, é um desrespeito com os outros pilotos. O próprio Sebastian Vettel ficou revoltado com a situação, afinal ele é presidente do sindicato de pilotos, né? Ele defende super os interesses dos colegas dele também, não é só sobre ele. Ele é um cara muito vocal sobre os problemas da categoria, também por isso que ele tá nessa posição, que ele tá nesse cargo. E assim, o Michael Masi simplesmente ignorou ou diminuiu as preocupações dele, pelo menos, falando que ele sabia o que ele estava fazendo. Deixa com o pai. Deixa com o pai, que o pai sabe o que tá fazendo. Não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá fazendo. Gente, eu tenho que me controlar, porque eu fico revoltada, assim. E tem outro exemplo, em 2020 ainda, no GP do Bahrein, que foi aquele GP em que o Grosjean sofreu um acidente muito grave, né, pegou fogo e etc., que o Pérez, no final da corrida, quando ele tava competindo por um pódio, tava com o pódio na mão, assim, o Pérez deu DNF.
e o carro dele também pegou fogo. Deixando bem claro que não pegou fogo como o do Grosjean, mas eu vou colocar uma foto aqui do carro dele em chamas. Eu sei que ele deu DNF e mais uma vez foi outro piloto que não conseguiu levar o carro até os boxes, porque afinal também o carro dele estava pegando fogo num dia desses em que eles tinham visto um colega em chamas, então ele não ia ficar lá, né, tentando levar o carro até os boxes. Ele largou no lateral da pista e entraram os fiscais de prova para poder apagar o incêndio enquanto estava com bandeira amarela. Então os carros estavam com velocidade reduzida. Mas é importante dizer que velocidade reduzida não é 10 km por hora. Ainda é perigoso um cara passar correndo no meio da pista na frente de um carro de Fórmula 1. E foi exatamente o que aconteceu. Simplesmente um dos Marshalls passou correndo na frente do carro do Lando Norris. E o Lando Norris ficou, meu Deus do céu, o que é isso? Tipo, um cara correndo com um extintor na frente do carro dele, que tava com velocidade reduzida, mas ainda assim tava rápido, tava à noite, ele não tava enxergando nada na frente, o cara com uma roupa escura, ele só viu o extintor na frente. Ele ficou, meu Deus, esse é o cara mais corajoso que eu já vi na vida. Mas isso não é coragem, é imprudência. E eu queria mencionar aqui que, mais uma vez, isso não foi um fato inédito. Há muito tempo, em 1977, aconteceu um fato parecido com esse, de um Marshall passando com um extintor na frente de um carro de Fórmula 1, e simplesmente o Marshall foi atropelado e morreu, e o piloto, que era o Tom Bryce, morreu também, porque o extintor pegou nele. Então, assim, 2 pessoas morreram num acidente desse tipo. Faz tempo? Faz tempo. O Michael Masi é obrigado a saber disso? Não. Mas é uma combinação óbvia de fatores feitos para dar ruim, feitos para dar alguma tragédia. Um Marshall correndo com o extintor na mão na frente de um piloto que está indo rápido. Como isso pode dar certo? De verdade. Bandeira amarela era suficiente? Era. Mas não tinha que ter um Marshall correndo na frente dos carros, sabe? Isso era imprudência. E isso, mais uma vez, foi mais uma pequena prova de como a Fórmula 1 estava sem controle, de como a segurança estava sendo negligenciada. Porque onde já se viu, na maior categoria do automobilismo, esse tipo de amadorismo acontecer? E, mais uma vez, não deveria ser necessário alguém morrer ou alguém ser prejudicado no campeonato para que as pessoas se importassem. E, acima disso, para que a FIA se importasse. Porque, afinal, ela regulamenta o esporte. Não sou eu, uma mísera espectadora da categoria, que tenho que me revoltar. É a FIA que tem que se preocupar. Porque é do interesse dela que o esporte seja levado a sério e que não aconteça uma grande tragédia. Porque não é o tipo de engajamento que a categoria quer. Então, no final das contas, eu só quis mencionar esses exemplos para dizer que já existia um precedente de que algo estava errado na direção de prova, de que algo estava errado dentro da FIA, de que essa engrenagem do regulamento não estava funcionando da maneira correta e muitas pessoas, principalmente quem poderia mudar isso, não olhou com tanta atenção para os problemas, porque afinal, até aquele momento, não tinha acontecido nenhuma grande tragédia, nenhum grande problema ligado ao regulamento ou à falta dele em específico. E assim, eu quero destacar que aqui eu citei 2 exemplos, 2 casos, mas eu já vi listas de 6 casos, 7 casos, 10 casos em que a FIA falhou, 10 casos em que a direção de prova tomou a decisão equivocada. Do Michael Masi, na gestão Michael Masi entre aspas, né? Mas quando o Michael Masi já tinha assumido a responsabilidade pela direção de prova. Isso que ele não tem nem 3 anos completados no cargo e ano passado foi uma temporada mais curta. Então assim, galera, eu acho ainda mais preocupante pensando que ano que vem e nos próximos anos a expectativa de calendários cada vez mais longos, com mais etapas, menos intervalos entre as corridas e um diretor de prova desses, nesse cenário de pressão e de estresse extremo para as próprias equipes, mal posso esperar para ver o que nos aguarda, porque assim, acho que vão ser fortes emoções se não houver nenhuma mudança nessa direção de prova e na maneira como a FIA está levando essa aplicação do regulamento, porque talvez o fato seja de que não está funcionando mais para essa pressão, para esse esquema, para esse sistema da Fórmula 1. É uma coisa também que a FIA tem que analisar, se a responsabilidade é do Michael Masi ou de como o circo da Fórmula 1 está montado, de como o espetáculo midiático da Fórmula 1 está montado. Porque, por exemplo, agora a FIA decidiu que, a partir do ano que vem, não vai ter mais aquele contato direto entre equipes e direção de prova, né? Em que o Toto Wolff, o Christian Horner ou o diretor técnico conversava com o Michael Masi. Isso não vai mais existir. E eu acho que é uma boa iniciativa, eu acho que é um começo, porque querendo ou não se tornava uma guerra de braço,
né? Uma guerra de discussões ali ao vivo, que era interessante quando a gente fala de espetáculo, quando a gente fala de show, mas falando de esporte e de regulamentação do esporte, trazia uma pressão a mais pro Michael Masi, que já não parece um cara muito seguro das próprias decisões, que era desnecessária, sabe? Ele se perdia ali dentro de um privilégio que ele tem em relação a, por exemplo, um juiz de futebol. De um juiz de futebol, ele não tem um distanciamento do campo, então ele não consegue enxergar a situação de cima, porque ele tá ali no meio dos jogadores, sendo cobrado ao vivo, rodeado de pessoas. Então, querendo ou não, o fator emocional é muito maior em cima de um juiz. No caso do Michael Masi, ele cumpre um papel parecido com o de um juiz, ainda com um pouco menos de responsabilidade, porque como eu mencionei agora há pouco, punições de tempo e tudo mais, não é ele que decide, mas ele perde esse distanciamento de não estar lá com os pilotos na pista e estar numa salinha podendo assistir de camarote o que está acontecendo, com esse contato direto com os chefes de equipe e tendo essa pressão sobre ele. Eu acho que se fosse uma outra pessoa, talvez cortasse direto, porque eu também sinto que ele dá muita corda, dá muito pano pra manga e que ele não impõe um limite de tipo, você não pode falar assim comigo, você não pode mandar no meu trabalho. E nesse ponto eu sinto que a falta de experiência dele com monopostos, o fato de que ele só tinha trabalhado com carros de turismo, com corridas de carros de turismo, entra bastante. Mas no final das contas, continuando o Michael Masi ou não, eu acho sim que é uma ótima iniciativa retirar esse contato direto de chefes de equipe e diretores técnicos com o diretor de prova, porque é uma interferência desnecessária e que é um elemento que atrapalha sim esse distanciamento entre o diretor de prova e o drama. Dito isso, e destacado que o maior trabalho do Michael Masi é garantir a segurança da corrida, em várias oportunidades pareceu que ele precisava de um toque das equipes. Pareceu que ele realmente precisava ser lembrado sobre o que estava no regulamento, porque ele em si não sabia. E isso é outra coisa preocupante. E agora, finalmente, vamos entrar no que aconteceu em Abu Dhabi, porque eu acho que o exemplo máximo disso foi o ápice de toda essa situação e de toda a problemática envolvendo o Michael Masi. Sendo bem direta para responder a pergunta mais feita nas minhas redes. O Michael Masi não cumpriu o regulamento? Não, ele não cumpriu o regulamento. Eu li dezenas de comentários, dezenas de análises, eu vi certos textos que relativizavam alguns pontos do regulamento e falavam que eles realmente poderiam ser interpretados de uma maneira diferente da maneira que o Michael Masi interpretou, mas ainda assim, mesmo esses textos mencionavam pelo menos um ponto que ele não seguiu, pelo menos um ponto em que ele errou. Aqui eu vou mencionar 3 pontos do regulamento, quando eu for mencioná-los eu vou colocar um print na tela do artigo específico para vocês poderem pausar e ler o artigo completo, se vocês tiverem interesse, porque eu acredito que muitas pessoas tenham. Dessa vez, em vez de colocar uma imagem direta do regulamento, eu vou traduzir e colocar já em português aqui na tela para poder ajudar todo mundo. Acho que fica mais fácil. Mas o primeiro ponto que eu quero mencionar é o ponto que a Red Bull levantou para se defender, porque na verdade não é a Red Bull que tinha que se defender, né? No caso era a FIA que tinha que explicar o que tinha acontecido, o que tinha feito, mas ainda assim a Red Bull foi lá, né, na reunião sobre o assunto, dar os seus argumentos sobre o assunto, do porquê a volta não deveria ser anulada, do porquê os argumentos da Mercedes não cabiam, e basicamente a Red Bull usou como argumento o significado da palavra N. Sim, uma palavra da língua inglesa foi o argumento da Red Bull, que basicamente falou que N não quer dizer todos, N não quer dizer all. Isso porque a palavra N está presente no artigo que fala sobre os carros retardatários ultrapassarem o líder, pagarem a volta que eles estão devendo para o líder, que foi a grande polêmica e a grande questão quando a gente fala sobre safety car, né? Uma das duas grandes questões, na verdade, para ser justa aqui. E o que a Red Bull alegou é que o artigo não menciona que todos os carros que tomaram uma volta para o líder precisam pagar essa volta, e sim N cars, não all cars. Mas aí eu me pergunto, então o que quer dizer esse N? O porquê os carros entre o Hamilton e o Verstappen podem tirar a volta e os que estavam atrás do Verstappen não? O que eles têm de diferente? Em que momento o regulamento menciona que os carros entre os pilotos competindo pelo título têm que sair e os outros não? Que uns têm mais direito do que outros? Porque eu vou falar disso agora, mas não foi só o Hamilton o prejudicado por como funcionou tudo. Tiveram outros 4 pilotos que foram prejudicados. Não no nível do Hamilton, obviamente, mas assim, não dá pra gente basear tudo em competição do campeonato. Do tipo, só importa o Hamilton e o Verstappen e o resto que se dane. Porque se for assim, por que a galera ainda vai correr? Por que não fazem uma competição só de Mercedes e Red Bull? Sabe, não faz sentido. Eu entendo que
No final das contas, o que realmente importou e o que realmente ficou foi a competição de campeonato, mas vários pilotos foram prejudicados pela maneira que aconteceu a retomada da corrida, pela maneira que aconteceu a relargada, e assim, não dá para ignorar. Obviamente, eu aqui estou falando como uma fã de Lewis Hamilton, e agora já estou conformada até com a situação, já me conformei que nada vai acontecer, e é isso aí mesmo. Mas, mais uma vez, não é sobre quem ganhou ou perdeu quando a gente fala de pilotos. Porque nesse caso, qualquer um poderia ter perdido, qualquer um poderia ter ganhado. Eu acho que é isso que eu quero levantar aqui, sabe? Obviamente, agora, somos nós, fãs de Lewis Hamilton, chorando. Mas amanhã pode ser um fã da RBR, pode ser um fã da Ferrari, pode ser um fã da Aston Martin. Porque se isso continuar no ano que vem, com novos carros, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quem vai ter dominância, a gente não sabe se vai continuar como tá, ou se uma nova equipe vai despontar, uma nova supremacia vai começar. Então, assim, pensando no ano que vem, que a gente não tem a menor noção de como vão ser os carros, de como eles vão performar na pista, de quais problemas podem aparecer novos para o regulamento e de quem vai estar dominando, eu acho que deveria ser uma preocupação geral que a FIA melhore. Eu não tô falando que o Verstappen tem que perder o título, eu inclusive sempre fui contra isso aí, eu acho que não adianta nada, agora Inês é morta, qual seria o brilho do Hamilton ganhar um octa nessas condições, sabe? Não tem clima mais pra isso. Eu sou totalmente a favor de deixar como tá e seguir o baile, mas seguir o baile com ritmo. Seguir o baile com ritmo novo e não com essa música desafinada que o Michael Masi instalou na Fórmula 1. Mas continuando, esse foi o primeiro artigo mencionado e que realmente alguns artigos falam que pode abrir margem para uma interpretação dúbia. Talvez seja o caso de mudar a palavra N para a palavra all, para deixar mais claro qual que é o procedimento e que o procedimento tem que ser padrão e que tem que ser sempre o mesmo. Porque afinal, quero mencionar aqui que o Michael Masi em outra corrida, se eu não me engano foi no GP de Eiffel, eu acho que foi, ele fez um procedimento que deveria ter sido feito, que está previsto no regulamento, não palavra por palavra, mas que assim, é a ideia mais natural. Sabe? A ideia mais natural que você tem lendo o regulamento, que é deixar todo mundo pagar a volta e só depois reiniciar a corrida. E na época ele foi criticado por isso, porque demorou para relargar, mas ele disse que ele estava seguindo o regulamento ao pé da letra, que ele estava fazendo o que era necessário. Então assim, porque agora, poucos meses depois, deixou de ser necessário. E aí nós temos o segundo ponto, o segundo artigo, que esse eu acho que é o menos discutível de todos, e é o que eu mais vi, é a tecla sendo batida nesses textos, que é o ponto do regulamento que fala que o safety car tem que fazer mais uma volta depois que os carros retardatários recuperam a posição. Então assim, foram as duas Alpine, né, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Sebastian Vettel e o Lando Norris, que recuperaram uma volta. O safety car tinha que esperar eles completarem essa volta e isso não aconteceu. Isso está lá palavra por palavra no regulamento. É indiscutível. Então, mais uma vez, temos mais uma amostra de que o Michael Masi não soube lidar com a situação. Quando ele viu, era tarde demais, já faltava quase uma volta ali para acabar a corrida e ele teve que tirar o safety car às pressas, sem respeitar essa regra, que é a menos discutível de todas, de que o safety car tinha que rodar essa volta a mais, pelo menos em relação a esses 5 carros que eu mencionei agora, que foram os autorizados a tirar a volta em relação ao líder, que no momento era o Hamilton. Também queria mencionar um negócio aqui que não tá exatamente, não faz parte desses 3 pontos que eu vou falar, dos 3 pontos de regulamento, mas que eu vi muitas pessoas discutindo, que era sobre a bandeira vermelha. Se era bom o Michael Masi ter colocado uma bandeira vermelha ou se ele não podia. E assim, eu acho que teria polêmica de pessoas falando que foi uma atitude exagerada, de que não estava impraticável ficar na pista para ter bandeira vermelha. Mas ainda assim, não seria uma polêmica a nível essa que a gente tá vendo agora, sabe? Porque o regulamento, quando o assunto é bandeira vermelha, é muito vago, é bem mais vago do que quando a gente fala de safety car, né? O que é uma pista impraticável? Uma pista que não é segura para os carros continuarem? Isso é uma decisão sobre a qual o Michael Masi tem a palavra final. Então assim, se ele desse a bandeira vermelha, cabia a ele depois explicar o porquê ele decidiu que naquele momento era uma boa atitude. E eu acho importante relembrar que deu uma polêmica já no começo de 2021, porque na primeira metade do campeonato tiveram 5 bandeiras vermelhas, nas 12 primeiras corridas tiveram 5 que tiveram bandeira vermelha, e na época alguns artigos já discutiram, né, já falaram sobre um possível excesso de bandeiras vermelhas, e sobre a bandeira vermelha sendo usada como um acessório para que a corrida não ficasse muitas voltas atrás
atrás do safety car. Pra gente ver como tudo é uma discussão cíclica na Fórmula 1, né? É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo papo, nunca muda, nunca tem solução. Mas assim, na época existiu essa discussão e com certeza, se o Michael Masi tivesse dado bandeira vermelha, ela voltaria à tona. De nossa, foi uma ação exagerada, foi uma ação só pra garantir a emoção, mas ainda assim seria um show mais em posição de igualdade do que aconteceu, certo? E com menos polêmica e com menos discussão de regulamento do que aconteceu. Porque assim, não é bom pro Max, não é bom pra RBR, não é bom pra Fórmula 1, não é bom pra ninguém que depois do campeonato tenha assim, uma chuva de artigos sobre regulamento, sobre quem é Michael Masi, sobre qual é o papel da FIA, em vez de ter o foco no Max. Não é bom pra ninguém isso. Então assim, se tivesse acontecido a bandeira vermelha, uma certeza eu tenho: o número de artigos sobre regulamento, sobre Michael Masi e sobre FIA seria bem menor. Teria discussão? Teria. Talvez teria um apelo? Também. Mas não seria um apelo do tipo, vamos pra corte internacional, vamos trazer o advogado do Manchester City, vamos acabar com a FIA, cabeça do Michael Masi numa bandeja de prata, vamos ameaçar o Latifi. Que assim, é importante destacar que eu acho uma besteira tremenda irem ameaçar o Latifi. Eu sempre achei ele um piloto ruim, sempre achei ele um pay driver que não merecia estar na Fórmula 1, mas querendo ou não, a maior culpa é da FIA, é de como a FIA não conseguiu conduzir a situação. A Mercedes também tem parcela de culpa na situação ter ficado complicada pro Lewis, de ele ter feito uma parada só e eles terem chegado a perguntar se o Lewis queria trocar pneu sob um safety car e ter um safety car virtual e o Lewis decidir não trocar o pneu, e a Mercedes no final das contas, mesmo perguntando, decidir não trocar o pneu. Mas também é importante dizer que a Mercedes não tinha bola de cristal do que ia acontecer e assim, eu tenho uma plena certeza de que quando o safety car entrou e demorou muito para uma outra atitude ser tomada, para refazerem o grid de largada e tudo mais, a Mercedes pensou que a corrida ia acabar sob safety car. Então assim, mesmo que eles parassem o Hamilton, eles param o Hamilton volta atrás do Verstappen, porque ele voltaria atrás do Verstappen, e aí a corrida termina sob safety car. Imagina o quanto a Mercedes também não estaria ouvindo, sabe? O que eu acho e que eu critico é o fato de que a Mercedes foi muito passiva diante da Red Bull. Então a Red Bull fazia algo, a Mercedes replicava. Nunca era a Mercedes tomando uma atitude, nunca era a Mercedes tomando a dianteira e surpreendendo a Red Bull, era sempre o contrário. E eu acho que isso não é uma postura de uma equipe campeã. Inclusive a Mercedes ter ganhado construtores me surpreendeu mais do que qualquer outra coisa, porque assim, eles foram muito passivos como construtores esse ano. Obviamente que na reta final do campeonato, nas últimas corridas, eles acertaram o carro de uma maneira sensacional, mas ainda assim, quando o assunto é essa combatividade e a estratégia e a maneira que eles lidaram com as situações do Lewis e do Bottas, eu realmente acho que eles foram muito passivos, sabe? Do Bottas eu nem comento, porque o Bottas também estava passivo, né, na segunda metade, por toda a situação envolvendo o aviso prévio dele, mas no caso do Lewis, eu realmente acho que a Mercedes não mostrou muita combatividade. Por isso mesmo que o centro do meu vídeo hoje não é sobre o título, não é sobre o Max ter ganhado e o Lewis ter perdido, mas sim sobre como a FIA assumiu um papel muito grande nessa disputa, o que é inadmissível. E voltando aqui para a polêmica do Any Cars versus All Cars, eu queria mencionar os outros pilotos que foram prejudicados, que foram 4: Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Mick Schumacher. E esse é o momento em que muitas pessoas falam que não importa, o Carlos Sainz conseguiu o pódio, não importa, o Mick Schumacher não compete por nada, não importa, o Daniel Ricciardo não tinha um objetivo no campeonato. E assim, gente, mais uma vez, isso é um pensamento de torcedor, e tudo bem se você for um torcedor, mas não dá pra aceitar que a FIA pense assim, não dá pra aceitar que a direção de prova pense assim, porque não tá previsto no regulamento que o seu direito não vale se você estiver competindo pelo 14º lugar. Não é assim que o regulamento funciona. Eu acho que, tirando o Lewis, a pessoa que pode ficar mais sentida pela situação é o Carlos Sainz, porque afinal ele largou de P3, mas ele não estava em P3. Ele estava basicamente em P5, porque tinha o Daniel Ricciardo e o Lance Stroll, que também deviam uma volta na frente dele. Então ele relargou não atrás do Max Verstappen, que é onde ele realmente estava, ele relargou atrás do Lance Stroll. E destacando que o Ricciardo estava em 12º e o Stroll em 13º. E o Sainz em terceiro atrás dos dois. Sabe, não faz sentido. E antes que alguém venha falar que não faria diferença, porque o Sainz não tinha condições de competir com o Verstappen ou com o Lewis, que no final das contas ele ainda saiu no lucro,
Me empresta a bola de cristal, porque assim, não tem como prever o que aconteceria na largada. Sim, o Sainz estava com pneus velhos, ele tinha trocado na volta 19 e não foi para os boxes na parada, que foi como ele foi parar em P3, mas ainda assim, uma largada é uma caixinha de surpresas e o Sainz é carne de pescoço. Então nada impedia que, na largada em si, ele se metesse lá no meio. E outra coisa também, isso quer dizer que quando alguém improvável classificar bem, a gente não vai deixar a pessoa largar da posição original, porque afinal ela não tem condições de manter a posição? George Russell em Spa perderia a posição, porque afinal ele não tinha como manter um P2 se realmente tivesse acontecido a corrida. Sabe? E no caso de Ricardo, Stroll e Schumacher, os três foram para os boxes na hora do safety car, esperando que, se tivesse uma relargada, eles poderiam atacar quem estava na frente. O que nunca aconteceu, porque eles não estavam atrás de quem estava na frente deles de verdade, sabe? O Ricardo, que estava lá na 12ª posição, estava atrás do Verstappen. Não faz sentido, sabe? Então ele trocou o pneu dele por um pneu novo pra nada, basicamente, porque ele nunca teve a chance de atacar quem tava na frente. E assim, no caso do Ricardo e no caso do Stroll, é sim muito possível que eles atacassem quem tava na frente, que eles conseguissem ganhar uma ou outra posição, independentemente de ser 1 ponto, 2 pontos que eles ganhariam. É uma competição, sabe? Se você for pra pista pensando, poxa, eu vou ficar em 10º, nem vou ficar aqui em casa. Qual que é o sentido da competição? Qual que é o sentido de ter 20 carros? Não tem sentido, sabe? Não dá pra pensar dessa maneira, de competir por um 10º lugar pra quê? Nem vou ficar em casa mesmo. Não é assim que funciona, sabe? No caso do Schumacher, obviamente, era mais difícil que ele alcançasse quem estava na frente dele, mas ainda assim ele trocou com um propósito, trocou com uma intenção que basicamente nunca nem foi cumprida, nunca nem chegaram perto dela, porque estava totalmente bagunçado, eles não estavam atrás de quem eles realmente deveriam estar e nunca tiveram a chance de competir por uma posição de verdade. Então temos aí Lewis Hamilton, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher e Carlos Sainz como os prejudicados por essa decisão esquisitíssima da FIA. E agora eu quero mencionar o terceiro artigo e o último do vídeo de hoje, que fala sobre o diretor de prova ter a palavra final, ter a soberania quando o assunto é safety car, bandeira vermelha e bandeira amarela. Que assim, gente, ter soberania, ter a palavra final, não é poder rasgar o regulamento e inventar o que você quiser. Um juiz, ele pode dar uma falta, ele pode dar um cartão vermelho ou um cartão amarelo, como ele bem entender, porque ele acha um jogador feio. Vou dar um cartão amarelo porque você é feio. Vou te expulsar porque não gostei de você, não fui com a sua cara. E é importante dizer que juízes erram? Sim. Juízes inventam regras de vez em quando, mas eles não passam ilesos por isso. Eles recebem críticas e muitas vezes são afastados de serviço. E no caso do futebol, por exemplo, ainda tem um negócio de que, no Brasil, por exemplo, a formação de juízes, a remuneração é péssima. No caso do Michael Masi, ele não tem desculpa pra ser um inútil. Ele tá lá comendo do bom e do melhor, num vidão, com um super do emprego, que paga ele bem. Ele quer o quê? Ele quer aula de reforço de como ser diretor de prova? Ele quer um Kumon de como ele pode trabalhar? Porque tá complicado. Sabe, tá muito complicada aqui a situação. É básico. Ele faz uma coisa em uma prova, ele faz outra coisa totalmente diferente em outra prova. Em uma ele fala, seguir o regulamento, em outras pessoas falam, ele é o regulamento, o Michael Masi é o regulamento, ele está acima do regulamento. Então assim, galera, eu realmente não sei o que a FIA está esperando para tomar alguma providência em relação ao Michael Masi. E é essa a pressão que eu espero da Mercedes, sabe? E que a Mercedes consiga botar a influência dela para jogo. Não em relação ao título do Max, porque realmente agora eu acho que não existe mais o clima para disputar isso, e já foi, e teve comemorações, e hoje tem a cerimônia de gala em que vão entregar o prêmio, e etc. E a Mercedes já falou que o Toto e o Lewis não vão, o que eu acho natural, né? Não tem clima para isso também, mas eu acho sim que a Mercedes tem que exercer pressão no sentido de pegue pessoas mais qualificadas para poder aplicar esse regulamento, para poder garantir a segurança também da categoria, porque afinal, como eu mencionei antes, existem questões que vão além da competição, que são de segurança mesmo. Então, se o Michael Masi continuar no ano que vem, e continuar sem reformulação, continuar sem alguém cobrando mais ele e dando um cursinho, um Kumon para ele aprender a ser diretor de prova, eu ficaria muito surpresa, sabe? Isso porque a Mercedes acabou de anunciar também hoje de manhã, quinta-feira que eu tô gravando, que desistiram da apelação, não vão para a Corte Internacional, não vão usar o super advogado deles para poder continuar com esse caso, e eu acredito muito que isso veio de um super acordo da FIA com a Mercedes. Essa história de, pelo bem do esporte,
E o Papai Noel chegou mais cedo aqui em casa, né? Porque bem do esporte, pra cima da gente, sabe? Que tipo de pessoa acredita que foi pro bem do esporte? E assim, eu vi muitos fãs da Mercedes revoltados, que eles não vão continuar com a apelação e tudo mais. Mas assim, gente, eu realmente acredito que é a melhor saída, sabe? Que expondo a FIA pro público, na corte e tudo mais, talvez a Mercedes conseguisse fazer mais barulho, mas ela diminuiria o poder de barganha dela diante da FIA, porque criaria um climão ainda maior. Então assim, politicamente falando, porque a Fórmula 1 é muito sobre política, é sempre melhor resolver por baixo dos panos, porque o acordo que a FIA fez com a Mercedes para que a Mercedes mandasse esse comunicado de pelo bem do esporte desistimos, não deve ter sido brincadeira. Não deve ter sido um acordinho de um pedido de desculpas, 10 posts sobre Lewis Hamilton. Não. Foi coisa pesada, foi coisa grande e foi coisa muito acima de Michael Masi, sabe? Muito acima dele. Então, assim, é normal na Fórmula 1, que movimenta tanto dinheiro, que exista essa movimentação para resolver tudo por baixo dos panos e de maneira mais discreta. Por mais que, assim, foram 4 dias de avacalhação e não era só perfil Lewis Hamilton 44 Blessed xingando a FIA ou falando que a FIA era uma palhaçada, sabe? Eu vi jornalistas de outros lados que torcem para Ferrari, que torcem para Aston Martin, que gostam do Alonso, falando que foi uma palhaçada, e os próprios pilotos não seguraram muito a língua nos rádios pós-corrida, né, de isso aí, galera, não foi muito legal, foi meio esquisito, então, assim, ficou ruim mesmo e é melhor para eles resolverem as coisas desse jeito, em vez de levar para 2022, que já é um ano de tanta mudança, né? Vai levar ainda mais uma questão para 2022, eu acho que não seria benéfico para ninguém. Eu acho também que por trás dessa decisão equivocada do Michael Masi, tem muito da ideia de fazer a Fórmula 1 um show. E eu já mencionei aqui que eu sou super a favor de Drive to Survive, não tenho nenhum problema com a série, acho uma ótima maneira de chamar o público, mas é necessário dizer que a Fórmula 1 ela não é feita para Drive to Survive. Ela não é feita para virar um documentário para o público norte-americano. Ou pelo menos não deveria, sabe? Nisso eu não quero dizer que o Michael Masi tomou a decisão pensando, putz, isso vai ficar legal na Netflix, hein? Vou ter tempo de tela. Não tô querendo dizer nesse sentido, mas eu tô querendo dizer que toda a atmosfera da Fórmula 1 atualmente respira propaganda, respira Liberty Media, respira show business e não esporte. Porque não tem nada de errado em querer tornar a Fórmula 1 um produto mais interessante, em querer aproximar o público dos pilotos, em querer humanizar a categoria e também tirar um pouco a categoria de um lugar elitizado, que ainda existe muito e vai demorar muito tempo, quiçá nunca vai acontecer, porque é muito elitizado, é um esporte de rico, né? Pra praticar custa milhões, então não tem nem o que falar. Mas assim, eu acho que nesse esforço de tirar a Fórmula 1 do nicho público, homem rico e europeu, alguns erros muito graves estão acontecendo por parte de todos os envolvidos, sabe? Por parte da Liberty, por parte da FIA, e a engrenagem toda está comprometida, assim. E o que eu acho mais triste de tudo isso é que não precisava. A gente teve vários momentos icônicos em 2021 e até em 2020 também, com a vitória do Gasly, que não foram momentos fabricados, sabe? Não foram momentos que a direção de prova teve que inventar uma regra, mudar o regulamento, quebrar o regulamento para conseguir criar uma expectativa, para conseguir criar um clímax, para conseguir criar um final de corrida interessante. 2021, a temporada de 2021 não precisava desse final, sabe? Não precisava disso. Já foi uma temporada sensacional. Terminasse lá com a bandeira vermelha e depois com a relargada para ter essa emoção final, para não terminar sob safety car. Que fosse assim, sabe? Mas dessa maneira que realmente terminou, parece que o Michael Masi percebeu tarde demais que ele tinha estragado o show e tentou consertar e deu tudo errado. Que ele percebeu tarde demais que a remoção do carro do Latifi e dos pedaços do carro dele ia demorar, e aí quando ele reparou, ele produziu essa palhaçada. Era para ser um espetáculo de uma super estrela do pop e virou um circo ruim, sabe? Sem bons artistas. Virou só o circo do Michael Masi e ele é um palhaço sem graça. E agora vai ficar para sempre essa mancha. Que eu não digo nem sobre um piloto em específico ou sobre uma equipe em específico, mas sobre a Fórmula 1 em geral. Algumas pessoas falaram sobre a Mercedes sair da Fórmula 1. Gente, teoria da conspiração isso, sabe? A Mercedes é uma empresa, ela tem contratos, ela tem compromissos, então assim,
Não é um negócio de ela chega lá no domingo, ela entra no carro, monta o carro, entra no carro e vai competir. Não, existe todo um bastidor, todo o interesse econômico, comercial e querendo ou não, a equipe ganhou o Octa de construtores, então assim, por que eles deixariam a Fórmula 1 dessa maneira nesse momento? Não teria muito porquê. Mas sobre a relação do Lewis com a Fórmula 1, aí eu já acho um pouco mais delicado. Não acredito, como algumas pessoas mencionaram, que ele não corra no que vem. Não acho que isso é muito do perfil dele. Eu entendo que os boatos ganharam força, porque o Toto Wolff deu uma entrevista insinuando que o Lewis talvez não voltasse ano que vem, mas eu acho que tem muito por trás dessa fala de manter o assunto vivo em primeiro lugar, independentemente de uma falta de apelo da parte da Mercedes, e também para mostrar que o Lewis está assim magoado com a FIA e de certa maneira manter o pessoal que gosta dele revoltado com a situação, porque não, isso não dá em nada, mas é importante para a Mercedes poder conservar a simpatia e poder conservar esse sentimento para que ano que vem, caso aconteçam novos erros, eles ainda tenham essa munição escondida de vocês falaram que ia melhorar e não melhorou. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A bateria da minha câmera acabou e eu tô sem luz em casa, então eu vou terminar o vídeo pelo celular mesmo, mas se vocês gostaram, por favor, deixem um like, compartilhem e comentem comentários construtivos, como sempre, porque caso contrário eu vou apagar. Acho importante fazer esse disclaimer porque é um tema polêmico no final das contas. Se vocês tiverem algo a acrescentar, alguma teoria, alguma parte do regulamento que vocês achem interessante, por favor, deixem aqui embaixo também. Mas é isso, eu acho que a gente se vê mais 2 vezes antes do Natal, se tudo der certo. Então, até a próxima e um beijo!